Meus irmãos, muito bom dia. Seu Rui, uma vez que eu estive aqui, ele pediu para que, quando a gente estivesse aqui na frente, solicitasse os irmãos que pudessem chegar um pouquinho mais para frente. Foi isso, seu Rui? Eu entendi direitinho? Então, quem puder chegar um pouquinho mais para frente, para a gente poder compartilhar juntos da palavra de Deus, fiquem à vontade, tá bom? Aqueles que puderem, viu? Eu sei que vocês, aonde vocês estão bem, então tá ótimo. Fiquem à vontade, tá? Meus irmãos, eu te confesso que hoje eu vou precisar me hidratar bem, porque desde madrugada eu já estou chorando. E diz Gilda, esses dias que ela me viu, ela falou, no casamento do Gustavo, ela falou, olha, eu vi um noivo que chorou mais que você, ainda não conheci. Então, pelo visto, eu acho que me acompanha isso até hoje, sabe, tia Gilda? Eu acho que eu continuo chorando bastante. E escutando um louvor desse pela manhã, quem é que pode, ou quem não consegue se emocionar com a presença de Deus no nosso meio? E eu peço e rogo a Deus nessa manhã, para que Deus não atrapalhe tudo aquilo que Ele quer falar. Pois não, Gilda, pode falar. O ouro, às vezes, está no meio, né, de muitas outras coisas que a gente não vê tanta importância. Né? Com certeza, amém. Obrigado pela sua participação, tá bom, Júlia? Amém. Então, eu comecei chorando e você está dando continuidade, é isso? Né? Então, estamos chorando juntos. Meus irmãos, olha, o pastor Geraldo tem proposto para o trimestre que os temas sejam sempre em cima do encontro de Jesus. Então, ao mesmo tempo que são coisas maravilhosas, para quem está aqui na frente, né, ou quem traz uma reflexão, é sempre um desafio de todo tamanho, porque olha a quantidade de irmãos que nós temos aqui, que são presbíteros, ou que são diáconos, ou que são líderes, né, da igreja, gente que conhece a Bíblia como ninguém. Então, na última vez que eu estive aqui, antes de eu terminar o meu encontro, o pessoal já falou, é Lázaro. E o pastor deu até um spoiler, o pastor contou antes de eu anunciar quem seria. Então, hoje, nós vamos, já a partir desse tema, o encontro de Jesus com um homem pequeno e Lucas. Então, por favor, que você tenha paciência comigo, porque Deus trouxe algo tão maravilhoso a mim, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Vamos orar, antes de mais nada, vamos fazer essa limpeza, fazer essa asepsia antes de tocar na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui, ó Pai, hoje é dia de ceia, nós sabemos que o nosso tempo também, ó Deus, é diminuído, mas o Senhor é engrandecido, ó Deus, só de ler a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que possamos ter a sensibilidade para falar somente o necessário, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, e que o Senhor possa, ó Pai, de acordo com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, fazer com que cada um dos irmãos que aqui estão, ó Deus,
possam conseguir explorar, como a irmã Gilda falou, às vezes no meio de palavras que não têm aparentemente tanta conexão, mas que nós possamos nos concentrar, nós possamos ver, ó Deus, o ouro, ó Pai, na Tua palavra, no meio, ó Deus, às vezes de água turva, no meio do barro, mas que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade e essa experiência, ó Pai, nessa manhã, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a todos que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O texto hoje é curtinho, eu vou ler e os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim: Zaqueu, o publicano. Entretanto, em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este filho de Abraão é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche sua Bíblia, mas por favor, mantenha o seu coração e a sua mente aberta, por favor. Meus irmãos, no último dia 5 de janeiro, faleceu com 92 anos de idade, um homem que, quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, o conhecia como o Velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Esse homem era a única história viva de 4 mundiais disputados e conquistados pela nossa seleção brasileira. Esse homem participou da seleção de 58 e 62 como jogador, em 70 como técnico, em 94 como coordenador técnico da seleção brasileira. Esse homem, em 1997, depois de conquistar uma Copa América, agora não mais como coordenador, e sim como técnico da seleção brasileira, esboçou uma frase que passaria a acompanhá-lo por todo o restante da sua vida. Num campeonato difícil, cheio de altos e baixos, cheio de problemas estruturais em algumas partes da equipe, esse homem chega ao final com o Brasil campeão sobre a Bolívia por 3-1. E o repórter, vendo aquele senhor aos berros, como uma criança ensandecida pelo feito que havia conquistado depois de tantas outras vitórias na sua vida, ele repete ou grita em alta voz uma frase que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar: vocês vão ter que me engolir! E assim, essa frase o acompanhou, até que o All Sport, em 2017, foi fazer uma entrevista com ele, e já fazia 20 anos daquela conquista. E perguntaram a ele como é que estava o seu velho coração, já com 85 anos naquela época. E o jornalista, por curiosidade, percebeu que aquela frase tinha sido dita a 2 jornalistas que o criticavam, querendo que o técnico da seleção fosse outro. Então, o jornalista pôde perceber que há mais de 20 anos, Zagallo não quis tirar aquela situação a limpo, mas também nunca mais conversou com aqueles jornalistas. E hoje, nessa manhã, vamos falar sobre o encontro de Jesus
com um homem pequeno. Aquele que se deixa ser resumido pelos seus defeitos, pelos seus deméritos, ou por suas críticas, ou pelas críticas recebidas. Esse é um homem pequeno. Um homem pequeno, não importa quantas conquistas ele tenha, mas se ele ainda se deixa levar, ou ser resumido pelos seus defeitos, pelos seus deméritos e pelas críticas, esse é verdadeiramente um homem pequeno. E se nessa manhã você tem sido um homem pequeno ou uma mulher pequena, por ter sido deixado levar, ser resumido a sua história por algo que pareça ser um demérito, um defeito, uma crítica, saiba que Deus tem um encontro com você nessa manhã. Meus irmãos, a questão aqui vai muito além de uma estatura física. Diz respeito a atitudes que são pequenas e as reações que nós temos a essa mágoa guardada dentro do nosso peito por todos esses momentos enfrentados ou mal digeridos dentro da nossa vida. E a mágoa é algo muito perigoso. Essa mágoa acompanhou esse homem por 20 anos. E aqui já faço um registro de saúde mental e emocional também, porque essas mágoas, elas causam estresse, prejudica a qualidade do nosso sono. Essa mágoa, ela gera pensamentos negativos, e esses pensamentos geram sentimentos negativos, e aí muitas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas, como gastrite, hipertensão, obesidade e diabetes. É claro que nem todo obeso é por conta de uma mágoa guardada, mas a mágoa, ela tem as suas marcas, ela carrega o seu peso, e nós precisamos nos lembrar de tudo isso. Meus irmãos, possivelmente nós podemos dizer para os jovens que aqui estão: eu não sabia nem que a igreja hoje estaria em sala única, tá, pastor? Mas que bom poder falar através desse homem que está contido na Bíblia, assim como nós estamos contidos na história do mundo. Esse homem também viveu, e esse homem talvez tenha sofrido de algo que nós conhecemos hoje como sendo bullying. E esse homem tenha sofrido o amargor de ser apequenado, ser resumido à sua estatura física. E aí nós podemos dizer que esse homem possivelmente se sentia e ressentia por aquilo que as pessoas diziam. O texto é enfático em dizer estatura pequena. E talvez o velho lobo também, pelo título de ser ultrapassado, de já não ser mais para os nossos idosos aqui presentes, talvez a crítica de já não servir mais como servia antes, tivessem sido também, não apenas para os jovens, mas para todos nós, algo que poderia nos gerar sentimentos de bullying. O bullying é justamente essa amargura que sentimos por sermos depreciados por palavras e atitudes que muitas vezes são desferidas como tiro, como um tapa em nossa direção. E ser rotulado como algo pouco elogioso dói. Para muitos dói, e dói muito mais, ao ponto até de se transformar numa atribulação, num adoecimento. Às vezes alguém fala alguma coisa que nem é para a gente, às vezes é uma brincadeira com outro amigo e a gente escuta e a gente já se conecta e acha que aquilo está vindo na nossa direção. Por quê? Porque aquelas palavras têm um sentimento pesado, ela carrega um simbolismo de uma fase, de uma época, de um detalhe, de um episódio que muitas vezes queremos esquecer, mas deixam marcas, deixam marcas.
muitos acabam adoecendo. Nós temos uma expressão que se diz sequestro emocional. Sequestro emocional é quando alguém fala alguma coisa, seja o marido, seja os pais, seja um amigo, às vezes é uma coisa pequenininha para os outros, mas acaba com o nosso dia. E nós já temos uma reação de chorar, correr, fugir ou enfrentar, ou ir para o embate com aquela pessoa. Muitos de nós, por não tratarmos, por descuidarmos dessas pequenas eventualidades da nossa vida, acabamos por nos deixar levar pelos sequestros emocionais. E o texto mostra aqui um homem rico, desesperado para conhecer Jesus, e um homem que não se conteve com a possibilidade, da oportunidade de saber que esse Jesus que ele vinha ouvindo passava perto dele. Meus irmãos, Dr. Augusto Cury diz que há verdadeiros miseráveis vivendo em mansões. Há muitos miseráveis no território da emoção, andando em carros luxuosos, vivendo nessas mansões, usando joias caras, roupas de marca, e às vezes até saindo em colunas sociais, mas miseráveis emocionalmente. O homem era rico, mas miserável emocionalmente. Muitos, e às vezes até crentes, querem ter muitos diplomas, querem ter muitos status, querem ter muitos bens, e não tem nada de mal com relação a isso, seja no progresso, seja no desenvolvimento, mas muitos querem ter para abafar, ou para tirar o foco daquilo que se envergonha. Muitos querem ter um carro grande, com vergonha da sua pequenez. Muitos querem ter joias caras, para que ninguém olhe para os seus dedos, que às vezes são mais compridos do que outros, são um formato de uma unha que é diferente. Muitos querem ter, para esconder aquilo que se envergonha. É verdade que o texto não fala somente de um comportamento de um povo, dos judeus, com relação a um homem ser pequeno, ou o comportamento daquele homem, de forma nenhuma. Aquele homem era um publicano, e os publicanos eram coletores de impostos, e eles eram judeus, assim como os outros, mas eles trabalhavam para o Império Romano. Então aqueles homens tinham, sim, ódio dos publicanos, pois eles vinham apenas coletar tudo aquilo que eles trabalhavam, tudo aquilo que eles verdadeiramente suavam para poder conseguir. Mas o que nós temos levado em consideração não é apenas esse detalhe de conjuntura. O texto chama a atenção para alguns assuntos que são muito específicos para a gente. Olha, ali fala sobre um homem rico, fala sobre um homem cercado por uma multidão, e fala sobre um homem de pequena estatura. 3 pontinhos pequenos, mas que nos ajudam a entender o todo. Possivelmente, no meio daquela multidão que via Jesus, quem é que não conhecia o cobrador? Olha, eu me lembro que minha avó, ela sofreu muito no governo Zé Inácio. Ela era aposentada, e os aposentados passavam meses, às vezes, sem receber. E eu me lembro que, às vezes, na minha infância, algumas pessoas batiam na porta de casa e ela se escondia. Então, muitas vezes nós já até conhecemos os nossos cobradores. De longe nós já o reconhecemos, sabemos quando eles vêm. Então nós vemos nesse texto algo que já nos chama a atenção a partir daí.
Esse homem que estava no meio da multidão, esse homem pequeno, esse pequeno homem, ele, com certeza, apesar de não ser visto por muitos, mas todos o conheciam e sabia que ele estava ali naquele meio. O que o texto nos mostra, possivelmente, é algo como uma desforra. Ah, nos cobra, ah, você é truculento com a gente, ah, você é aquele que normalmente vem na nossa casa só para poder receber, e o povo possivelmente o ignora, dificulta a passagem dele para poder ver Jesus. E nesse momento, nós vemos que comportamentos, não apenas pela sua função, temos bancários aqui, às vezes pessoas que trabalham em financeiras, advogados que também fazem um serviço de cobrança, não é nada disso, mas nós vemos aqui a forma, o comportamento, o jeito que se faz o que faz, essa é que é a questão, e que nós vemos que um povo, por algum momento, se sentiu deixado pelas suas emoções mais primitivas, isolar naquilo que era algo dificultoso para aquele homem, que era a sua estatura. Irmãos, imagine o quanto que esse homem já foi achincalhado, depreciado, menosprezado por conta de uma altura fora de padrão. Ele possivelmente vingava-se mês a mês dos seus zombadores. Sabe como? No versículo 8 a gente vê Zaqueu dizendo: se roubei do Senhor, ou seja, se roubei é porque ele sabe que estava roubando. No livro de estudos, a Bíblia de Estudos Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil, nas suas explicações, nos seus detalhes sobre os fatos narrados, diz com clareza: ele tinha por comportamento roubar dos seus. Então podemos dizer com clareza, com tranquilidade, de que esse homem, ele não tinha apenas dúvida, ele tinha certeza de que ele roubava a Deus. Mas o porquê que ele roubava é que possivelmente, depois de ser achincalhado, de ser menosprezado, de ser diminuído propriamente dito, ele se aproveitava do momento em que cobrava para cobrar ainda mais do que devia, para cobrar porque ele era o chefe e cobrava de uma forma ainda mais áspera do que todos os outros, mostrando talvez, eu me lembro, meu sogro é dono de padaria, e eu me lembro dele falando que muitas pessoas, ao longo de mais de 30, 40 anos de padaria, as pessoas da vigilância sanitária, elas fazem um trabalho muito nobre, muito importante, e elas, mês a mês, eles faziam um acompanhamento, mas ela percebia que de uma gestão para outra, havia uma particularidade, a forma como se cobrava. E muitas vezes, o empresário é humilhado, muitas vezes o empresário que logra seu êxito, corre atrás do seu pão, produzindo, é tratado como um bandido, ou talvez nem os bandidos são tratados de forma tão rude, como muitas pessoas fazem na sua cobrança. Então nós entendemos aqui muito bem o que é um homem fazer mais do que lhe é devido. A forma de fazer o que faz, num sentimento muito parecido com algo pouco desejado, que é a vingança. E nós podemos ver aqui esse tipo de comportamento. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: como você tem lidado com as suas características físicas e comportamentos fora de padrão? O seu cabelo, sua orelha, o seu rosto, a sua estatura, a sua unha do pé, o seu jeito de ser mais introvertido, o seu jeito de ser mais acanhado. Como que você tem lidado com tudo isso? Você se ressente? Você passou a ser áspero? Você passou a ser duro? Você passou a ser vingativo? Você passou a ser reativo? Como que você tem lidado com
com as suas características físicas e comportamentais fora do padrão. Talvez você não tenha cabelo. Eu tenho menos cabelo há menos tempo. Agora eu, como Fábio, sou exaltino, eu já me aceito mais, eu já raspo logo mesmo, né? Mas eu sempre falo que a semelhança do Exaltino Júnior, o pai também, mas o Júnior, nós estudamos juntos, nós somos irmãos há mais tempo, né? E eu sempre, quem tem a oportunidade de chegar perto de Juninho, ô carequinha cheiroso, viu? Carequinha cheiroso. Né, seu Exaltino? A Gabi que o diga, que carequinha cheiroso, né? Então, é um carequinha, é verdade, mas um carequinha muito cheiroso. E como que você tem lidado com as suas características? Como que você tem lidado, não estou dizendo aqui com uma obesidade, no sentido de você se envergonhar por você, às vezes, estar num momento de dificuldade, seja depressivo, seja, às vezes, por um descompasso hormonal. Eu digo como que você tem lidado com esses mais diferentes momentos da sua vida. Ora, temos muito cabelo. O meu era no ombro, tá? Já foi. Foi diminuindo e diminuiu de vez, tá bom? Não que vocês, jovens, vão ter esse mesmo problema. Muitos cabeludos aqui, que Deus concede, tá bom? Mas como nós temos lidado com essas características pessoais e passageiras, outras que passam a ser marcas para todo sempre. Olha, meus irmãos, uma historiadora da Universidade de São Paulo, ela fez um documento muito interessante falando sobre a beleza da mulher brasileira. E ela, no seu relato, ela fala sobre uma carta de Pero Vaz de Caminha, relatando sobre o que ele encontrou aqui no Brasil, em Portugal. Ele dizia o seguinte: as mulheres indígenas, elas são limpas e maravilhosamente gordas. Olha como você, às vezes, por estar fora de um tempo, está se sentindo tão diminuta, tão diminuída. Se você, todos nós, somos um pouco negros, somos um pouco indígenas, se você está acima do peso um pouquinho, saiba que se tivesse que relatar uma carta aqui sobre o que encontro ainda na glória, em Vila Velha, no Espírito Santo e no Brasil, ainda tem mulheres do seu jeito, lindas como são, limpinhas como são. E para aquela época, meus irmãos, quem era mais cheinha era sinal de saúde. E quem era mais magrinha era porque possivelmente tinha doenças escondidas. Então era vista como uma mulher saudável. Olha como nós precisamos tomar cuidado com os rótulos que recebemos pela sociedade. Antes eram os fortões de academia. Hoje já se fala que o homem já é forte demais e agora tem que ser mais definido. As roupas melhores eram assim, os carros melhores eram assados. Se nós formos sermos gratos pelo que temos e somos, pelo aquilo que a sociedade nos rotula, ou nos coloca como sendo capas de uma geração, ainda que sejamos lindos, nós vamos nos sentir diminuídos, porque nos comparamos a outros, sendo que somos tão únicos, tão nós mesmos, e nós podemos sim melhorar aquilo que temos, aquilo que somos. Se temos qualquer qualidade física específica, que precisa talvez, que esteja comprometendo a nossa saúde, aí é uma outra situação, que a gente possa trabalhar nessa situação, nesse momento, nesse episódio específico. E a pergunta que se discorre é: o que a sua não aceitação tem feito de você? O que não aceitar o que você tem sido, ou a sua situação atual, os seus trejeitos, as suas características, as coisas que você vê no espelho. O que essa falta de aceitação tem feito de você e com você? Amargo, rancoroso, odioso, maldoso, vingativo, tem gerado baixa autoestima, tem gerado insegurança, ansiedade, estresse, depressivo, ou tem feito de você reativo?
É verdade que muitos ambientes que nós frequentamos, a gente às vezes sofre de decepção. Muitas vezes somos diminuídos, reduzidos por pessoas que nós nunca imaginávamos que poderiam ter certos pensamentos, certas atitudes contra a gente, a nosso respeito. Então temos sim decepção, temos sentimento de traição, logo dele, logo de um amigo, logo de uma pessoa tão querida. Temos sentimentos de injustiça e às vezes até o fracasso, porque o Winston Churchill dizia que o sucesso vem de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, hora ou outra, nós enfrentamos sim o fracasso, mas isso afeta muito a nossa vida e gera muito impacto negativo nas nossas relações interpessoais. Muitas vezes, pelo que escutamos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, somos impedidos de olhar para o nosso amigo como olhávamos, para os nossos pais como olhávamos antes, e para a sociedade e às vezes até para a vida. Muitas vezes, por escutarmos tudo isso e ouvirmos, que é mais do que escutar, acabamos nos ressentindo a ponto de não querermos mais ter tanto interesse pela vida tão preciosa que Deus nos deu. E a culpa passa a nos acompanhar. Então, se eu não tivesse esse cabelo, então se eu não tivesse esse olho, então se eu não tivesse esse nariz, então se eu não tivesse esse tamanho, então se eu não tivesse esse pé, a minha vida seria muito melhor, eu seria muito mais feliz, eu seria realizado, por que não mais amado? Para muitos, o desfecho de tudo isso é apenas uma depressão, uma melancolia. Mas infelizmente nós vemos, através do bullying, que tudo isso tem gerado uma cólera, tem gerado uma ira. Benjamin Franklin, o pai fundador dos Estados Unidos, ele tem uma frase muito interessante que ele diz, inclusive na nota de $100, por ser o pai fundador dos Estados Unidos, é a figura dele que você vê lá. Ele dizia o seguinte: a raiva nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo. Então muitas dessas pessoas que sofrem dessas agruras têm encontrado no comportamento agressivo, rude, uma forma de resolver. Foi assim que aconteceu aqui em Aracruz, no ano de 2022, quando um jovem de 16 anos entrou e atacou 2 escolas estaduais. Um jovem que sofria dessas coisas tão típicas da vida terrena. Na nossa época também se tinha tudo isso, mas hoje as coisas têm um impacto diferente. E esse jovem resolveu escolher essa forma tão extremada de resolver aquelas suas injustiças ou sentimento de injustiça pessoal. Na sua casa foi encontrado um livro escrito por Hitler. Hitler foi um líder alemão de um partido chamado nazista. Esse homem foi um dos instigadores da Segunda Guerra Mundial e foi aquela figura central que até hoje as escolas e nós o lembramos como um assassino de judeus. Aquele homem que colocava, segundo Viktor Frankl, um dos sobreviventes do Holocausto, um psicólogo renomado, conhecido, ele dizia que as chaminés do local onde ele se concentrava, o fogo que subia não era por uma lenha para aquecer aquele povo de terra fria, mas sim de corpos sendo queimados, simplesmente porque nasceram judeus. Não tinha outra culpa a não ser quem eram. E Hitler nos mostra que sentimentos geram pensamentos,
e que, consequentemente, se transformam em ações. O jornal O Globo fez uma matéria muito interessante que revelava algumas outras características desse Hitler que estava na casa. Esse livro que foi encontrado aqui em Aracruz, tão perto da gente. Diz o jornal O Globo que Hitler, na sua juventude, era um pintor. Fazia quadros de pinturas urbanas, campestres. E diz que esse homem, com a atrocidade agora conhecida ou lembrada por nós, diz que esse homem pintava belos quadros, mas por 2 vezes tentou entrar na Universidade de Viena para poder estudar a ciência da arte, e foi impedido, porque não o consideravam tecnicamente preparado para poder cursar. E esse homem, esse mesmo Hitler, na Primeira Guerra Mundial, a revista super interessante fez uma capa onde dizia sobre o líder alemão: Cabo Hitler, solitário e vítima de bullying, por ser apenas um membro da infantaria na Primeira Guerra e alvo de piadas dos companheiros. Esse homem que não teve aquilo que queria, que não fez aquilo que desejava, que não foi trabalhar naquilo que se almejava. Esse homem que teve como obrigação cívica lutar pelo seu país na Primeira Guerra Mundial, disse que não passava de um cabo sem muita destreza com armas. Diz que os soldados, quando iam abrir as suas sardinhas, eles utilizavam para a lata aquela faca, agora me fugiu o nome, baioneta. Usava aquela faca para poder abrir sua sardinha. Diz que aquele homem tinha dificuldades horrendas para poder fazer algo que para um soldado normal, um homem de guerra, era algo tão simples. E ele era desprezado, ele era ridicularizado, achincalhado por todos os combatentes. E diz que ele praticamente não pisou no fronte de guerra. Diz que ele ficava apenas ele se resumia ou ele se retirava para fazer as cartas que os soldados mandavam para os seus familiares. E diz que Hitler possivelmente se sentia menor. Não podemos dizer o que leva um homem a fazer o que faz, mas através da sua história podemos ter minimamente uma percepção do que está por trás daquele comportamento. E por trás de todo comportamento de uma ação tem pensamentos que um dia foram gerados a partir de sentimentos. Tome cuidado com o que você sente. Tome cuidado com o que você ressente. Tome cuidado com a forma como você vê a sua vida, os seus desejos, os seus sonhos e os seus projetos, porque eles podem se transformar em pensamentos e cedo ou tarde geram comportamentos que eu e você nunca imaginávamos que poderíamos ter. Frances Jane Crosby, também conhecida como Fanny Crosby, cega desde criança, tornou-se a maior autora de hinos sacros de toda a história. Vemos agora um outro tipo de acontecimento, um outro tipo de forma de lidar com um sentimento. Eu sou cega. Essa mulher era cega desde a sua juventude, desde a sua meninice. E talvez ela tivesse também muitos sonhos, talvez ela tivesse muitos desejos, mas era impedida por conta da sua cegueira, não temporal, permanente. Mas essa mulher encontrou em Deus, encontrou em Cristo, se encontrou com Jesus, como é o tema dessa manhã. E essa mulher transformou a sua diferença
a sua forma fora do padrão em uma inspiração para que pudesse compor os maiores hinos que cantamos aqui na igreja. Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta, Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Esse é um dos vários hinos de Fanny Crosby. Meus irmãos, é bem verdade que tem muitas características que nós temos, seja às vezes uma perna encurvada, seja às vezes uma cadeira de roda, seja às vezes uma cegueira, seja às vezes o nosso corpo fora de padrão que não nos permite ser um modelo de capa da Vogue, ou a nossa voz que não é de um cantor renomado internacionalmente. Mas todas essas coisas a ciência nos mostra que uma pessoa cega, ela aguça várias outras sensações e sentidos. O seu tato fica mais apurado, a sua audição e tantas outras coisas que ela começa a fazer porque a sua mente entende que ao não ter aquele recurso, ela tem todos os outros para poder usar. Então talvez, como Fanny Crosby, nós não tenhamos tudo aquilo que nós gostaríamos, mas nós temos algo que pode ser aguçado, que pode ser desenvolvido e que pode compensar de forma extraordinária tudo aquilo que você não tem. Talvez nessa manhã nós precisamos olhar apenas um pouquinho mais para aquilo que se tem, ao invés de nos compararmos por aquilo que faltou. Nelson Ned sofria de nanismo. Um rapazinho desse tamanhozinho, pequenininho, um homem que fez sucesso na América Latina, na África, nos Estados Unidos, num tempo onde não era muito comum os artistas brasileiros irem para fora para poder cantar. E esse homem experimentou de tudo, inclusive que não presta. E ele se apresentava como um homem baixinho e feio. Esse homem, Nelson Ned, apesar de ser pequeno, na sua dificuldade, na sua limitação, no seu ponto fora de padrão, mas esse homem um dia conheceu a Jesus. E esse homem cantou algo que é a chave de toda a alma humana. Na sua música, tudo passará, ele diz, mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Talvez você esteja querendo encontrar a felicidade em algo que você não tem. E talvez, é verdade, você nunca vai ter. Mas a boa notícia é que só se encontra a felicidade, que não está nisso que você tem ou nisso que você não tem, quando se entrega o coração. Sabe qual é a notícia boa, meu irmão? É que Zaqueu procurou entregar o seu coração. Ele procurou desesperadamente uma forma de se encontrar e se entregar a Jesus. Mateus 18:20 diz, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui, nessa manhã. Se você está procurando em coisas, momentos, circunstâncias, talvez somos crentes maduros em algumas coisas, mas imaturos em outras. Estamos tão desejosos em algo, mas a resposta
está em alguém. E esse alguém veio e está aqui hoje. É Jesus. Zaqueu foi atraído. Você foi atraído. Você não veio aqui hoje por acaso. Essa palavra não veio ao coração do mensageiro à toa. Essa palavra, ela veio porque Deus tinha um presente para você. Deus sabia o que você precisava ouvir. Que você abra o seu coração, para que nessa manhã, assim como dizia, ou como canta a cantora Gabriela Rocha, na canção Me Atraiu, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Um dia na tua glória vale mais que 1000. Jeremias escreve uma carta aos cativos da Babilônia. E essa carta em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Talvez você esteja hoje levado pela dúvida da sociedade, pela dúvida do que você gostaria de ter, pela dúvida daquilo que te falta, e você acha que é por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Mas saiba que eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós. Ainda que você não veja qualidade, adjetivo, ainda que você não veja nada que te qualifique para ser usado, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus vai usar tudo que você está passando para o seu bem e para o bem daqueles que nele esperam. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, mostra um Jesus semelhante a eu, semelhante a você, que temos as nossas esquisitices, que temos as nossas coisas diferentes, que temos as nossas particularidades que às vezes sentimos vergonha. Mostra um Jesus tendo um encontro com Filipe, encontrando Natanael, e Filipe, com toda alegria, disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Às vezes você se diminui, às vezes você se condiciona à favela, à roça, ao lugar de onde você veio, mas Deus sabe o que é vir de um lugar onde ninguém cria expectativa nem esperança. Às vezes sua família é pobre, calma, o seu Jesus, sabe o que é vir de um lugar onde não se tem muita esperança ou expectativa. O nosso Jesus, Ele não te chama por apelido, você tem um nome, o seu nome é que está escrito no nome da vida. Ele não te resume a um cabelo, a um jeito, a um trejeito, Ele te chama pelo nome. Ele quer nos usar, meus irmãos, do jeito que somos, com os defeitos aparentes que nós temos. O desejo de Deus e do seu Filho não está condicionado, não está resumido ao que você, eu, ao que os outros veem. Ele está interessado no seu coração. Zaqueu, desça depressa, versículo 5, parte B.
porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Abra sua mente, abra o seu coração. Tudo que Ele quer é que você se abra a Ele, que você permita que Ele possa ir na sua casa, no seu mais íntimo. A nossa casa a gente não convida qualquer ninguém, não é qualquer dia, não é qualquer hora, não é de qualquer jeito. Ele está fazendo um convite. Ele chama Zaqueu pelo nome. Ainda que Zaqueu nem entendesse quem era Jesus, Jesus já o conhecia. Jesus estava olhando para ele, o versículo diz, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí. Ninguém sussurrou, ninguém falou. O nosso Cristo nos conhece pelo nome. Ele quer ir para a sua casa, Ele quer estar na minha casa, no meu mais íntimo. E o mais íntimo de um ser humano é o seu coração. Que você possa abri-lo e que você possa se alegrar por tê-lo dentro de você. Porque se o seu sentimento antes era de amargura, agora, quem tem Cristo hospedado em sua casa, o sentimento é outro. A ciência nos mostra que tristeza se alimenta de tristeza, mas de alegria se alimenta de alegria. Então não tem como você ter comportamentos inadequados se o seu sentimento é um sentimento vivo, cheio de vida, e essa vida só é encontrada em Jesus. Esse Jesus, Ele sabe o que é tudo o que você passa. Ele sabe tudo aquilo que você já passou, que você já experimentou. Em Êxodo 6,12, mostra Moisés conversando com Deus. E Moisés fala com Deus: eu sou gago, eu tenho dificuldades para falar. E Deus o usa poderosamente, porque Deus vai te usar pelo seu coração, e não apenas pela sua característica física. Mas é verdade, meus irmãos, que nós temos que ter a coragem de se aceitar como diferente que somos. Deus muda o seu coração, Ele transforma você, mas é necessário que você aceite o cabelo que você tem, é necessário que você aceite a sua falta de cabelo, é necessário que você se aceite como você é. Paulo ficou conhecido como homem com espinho. Paulo, numa das suas casas, fala: sou eu, Paulo, o velho. Se aceite como você é, mas não se limite. Não se limite. Aceite como você é, porque você pode ser um anão, mas Deus vai te usar poderosamente, e você vai ser um anão que vai falar de Deus de um jeito todo especial. Você vai ser um gordinho, uma gordinha que vai falar de um jeito com Deus que ninguém nunca falou. Você vai ser uma pessoa que tem um cabelinho que não é tão bom de um jeito que ninguém nunca falou. Você, com suas dificuldades, com as suas amarguras, se você perdeu algo, alguém, você vai falar com alguém de um jeito que você nunca falou ou teria oportunidade, se você se aceitar como você é, a história que você tem. Tenha coragem de se aceitar como diferente, e faça da sua diferença a sua marca. Que eu seja um diferente fora dos padrões, mas que glorifica a Deus que transformou a minha vida, o meu coração. Meus irmãos, a história conheceu um homem, um presidente americano, 32º, chamado Franklin Delano Roosevelt. Um homem que tinha um sonho em ser presidente dos Estados Unidos. Roosevelt, esse nome, Theodore, já se encontrava lá nos registros. E esse homem nutria esse sonho, essa esperança, essa expectativa de que o sobrenome da família pudesse voltar à lista dos presidentes americanos.
E esse homem, com 28 anos, depois de cursar Harvard, se mudar para uma universidade, já numa segunda especialização em Nova York, esse homem consegue se tornar senador americano aos 28 anos de idade. E o sonho continuava. Por diversas vezes tentou ser presidente e não conseguiu. Por diversas vezes se candidatou, por diversas vezes teve o seu nome vinculado à lista dos presidenciáveis e não conseguiu lograr êxito. Em 1921, aos 39 anos de idade, é acometido com uma doença paralítica. Na época se acreditava ser uma poliomielite. Suas pernas ficaram permanentemente paralisadas. Talvez ele pudesse pensar: agora acabou. Nunca existiu e talvez nunca exista um presidente americano com defeito. Nós que conhecemos sobre a história americana, vemos que os presidentes americanos, por pequenas coisas, às vezes, um caso extraconjugal, podem ser depostos, porque precisa ter uma confiança ou um crédito inabalável, precisa ser perfeito. Não pode demonstrar, talvez, as suas dificuldades de mobilidade, não pode mostrar nada que o deprecie. Então esse homem talvez tenha pensado: agora acabou. Mas aos 50 anos de idade, ele não foi eleito apenas presidente dos Estados Unidos, mas essa história se repetiu por outras 4 vezes. E quando foi presidente, ele atravessou momentos dificílimos. Ele, como advogado que era, precisou fazer reformas para que pudesse estar ajudando o seu povo a se reerguer. E esse homem não somente ajudou o seu povo, mas também se empenhou numa causa. Enquanto ele esteve se recuperando da sua enfermidade, ele fundou um centro de tratamento na Geórgia, para as pessoas que tinham a mesma doença. Deus transforme o seu coração, aceite a sua situação, mas faça da sua situação algo que irá mostrar para você e para os outros que você pode ser o melhor cadeirante que já existiu, que você pode ser, através do seu defeito, assim como Moody, até hoje é conhecido como sapateiro, não é conhecido como um homem mais letrado do mundo, mas ele fez da sua incongruência, do seu defeito, da sua dificuldade, da sua limitação, a sua maior, melhor e mais bonita característica. Eckhart Tolle, um alemão que estudou em Londres e depois foi para outros lugares, ele tem uma contribuição muito interessante, que ele diz que nós precisamos entender o significado de perdão. E nós precisamos perdoar a nós mesmos pela forma como nós temos interpretado aquilo que Deus fez conosco, ou aquilo que está estampado, ou está esculpido em nós, seja a nossa história, seja a nossa característica física. Nós precisamos nos perdoar por, muitas vezes, desmerecermos às vezes até Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que essa é a minha história? Por que me faltou? Por que... Ele diz que perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. E que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você que entrou aqui pequeno por conta das suas características, que você saia com seu coração preenchido, porque Cristo entrou e você permitiu. Que você também possa fazer do que antes era algo que você se envergonhava, agora a sua marca, a sua cicatriz, algo que vai mostrar para as pessoas que você é não o que é,
pela sua característica, mas pelo que vive em você e que consegue transformar a sua dificuldade em uma oportunidade para que muitos conheçam a Jesus, de forma que não conheceriam através de um perfeito, ou de alguém que tem a semelhança de algo perfeito. E que nós possamos não criar resistência àquilo que nos aconteceu na vida, mas que possamos permitir que a vida aconteça através de nós. E que tudo que aconteceu com você possa ser usado para que através da sua história, pessoas conheçam a Jesus, que o nome dele seja glorificado e que corações sejam alcançados. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que Deus possa continuar a falar com todos nós.